Bem, gente, vamos para mais um episódio da série Milagres. Esse é o segundo. Como eu falei no domingo passado, a cada domingo nós estaremos extraindo 3 principais lições de um milagre bíblico. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. O milagre de hoje está lá e nós vamos ler juntos essa história, que é uma história também conhecida, assim como era a do domingo passado, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir, mesmo sendo uma história conhecida, trazer alguns pontos de reflexão importante, algumas reflexões importantes para a gente. 1 Samuel capítulo 1, a de domingo passado estava em Êxodo, né? Você pode ir passando aí mais um pouquinho para frente, que você chega no livro de Samuel. Eu sei que a gente orou agora, mas eu queria orar só mais uma vez, porque nós vamos fazer a leitura bíblica. Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque estamos na Tua casa. E nós te pedimos, Pai, que nesse momento o Teu Espírito Santo se faça presente, nos auxiliando nessa leitura bíblica, para que possamos extrair daqui preciosas lições e que mais uma vez o Senhor possa me usar para dar a Tua mensagem para cada um que está aqui nesta noite. Eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a história. Versículo 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. A linhagem toda aí. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Só uma pausa na leitura bíblica para a gente fazer 2 observações aqui. A primeira é, quem estava aqui domingo passado lembra que eu comentei sobre essa forma de escrever, botando a culpa para Deus para tudo, né? Então tudo que era de ruim era culpa de Deus. Lembram-se, porque aqui está dizendo assim, né? Que Deus a tinha deixado estéril, um negócio forte. Mas vocês lembram o que é que a gente lembrou no domingo passado? Que nessa época as pessoas tinham uma crença de que Deus era o originador de tudo, da vida e da morte, da bênção, da maldição. Então a forma como eles escreviam era dessa forma, atribuindo a Deus absolutamente tudo. Então, embora seja uma forma pesada de você ler, uma coisa pesada de você ler, né? Deus a tinha deixado estéril. Na verdade, era apenas um fato, ela era estéril, que estamos no mundo de pecado, estamos suscetíveis a passar por situações como essa, mas o autor escreve dessa forma. No Velho Testamento, principalmente, a gente vai ver vários momentos assim, mas a gente precisa lembrar que Deus não tem prazer no sofrimento humano. Né? Muito menos de ficar gerando o sofrimento humano, né? Deus quer que todos alcancem a salvação. Então, esse é, mais uma vez, um lembrete, né? Porque a gente leu esse versículo. E a outra coisa, que aqui no fim do que a gente leu, né? No versículo 6, e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Sabe o que foi que eu lembrei quando eu li isso aqui? Não sei se vocês já viram um meme que fala assim, às vezes a gente tem que pedir a Deus paciência, porque se a gente pedir força, a gente bate. Porque, gente, a mulher estava sofrendo horrores e a outra estava fazendo o quê? Se aproveitando do sofrimento dela para irritá-la, para ficar passando na cara dela. Que pessoa ruim. É difícil, né? Você conviver. Imagine você conviver num lar onde
todo dia você tem que olhar para a cara dessa pessoa que fica tocando na sua ferida todo dia. Deve ser, assim, com certeza era um negócio horrível, né? Mas tudo bem, vamos seguir a leitura, versículo 7. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Só mais uma pausa. Eu também fiquei meio curiosa poxa, a pessoa estava chorando ali, né, amargurada, fazendo alguns movimentos ali com a boca, né, porque ela estava orando assim, não em voz alta, mas ela mexia os lábios, né, mas ela chorava muito. E aí o sacerdote pensou que ela estava bêbada. E eu achei curioso, por quê, né? E aí Ellen White fala, só lembrando, Ellen White, escritora norte-americana cristã, que a Igreja Adventista acredita que recebeu visões e mensagens vindas da parte de Deus, e nós confiamos, por isso, nos escritos dela. Ela fala que nessa época, o povo de Israel estava tão difícil, tão misturado culturalmente, já com certos costumes e certos comportamentos espirituais já não tão bons, que essas cenas de adoração não eram comuns. E questões de festins irreverentes, embriaguez, eram mais comuns nessas épocas aqui em que o povo ia até Siló por questões das festas, né? Aquelas 3 principais festas lá do povo de Israel principalmente. Então, nessas festas era mais comum você ver as pessoas de forma irreverente, de forma embriagada, do que você vê uma pessoa adorando. E por isso que o sacerdote achou estranho e achou que ela estava bêbada. Então, esse era o contexto daquela época, tá? Por isso que ele pensou dessa forma. Vamos seguir a leitura? Versículo 15. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli ficou comovido. E aí ele responde: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela, como se tivesse esquecido em algum momento, né? Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: Faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou.
Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma roupa de farinha, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. E aí no capítulo 2 a gente não vai ler, mas a adoração de Ana nesse momento foi um cântico de alegria, de agradecimento, de adoração a Deus. Você pode ler depois com calma o capítulo 2, é um cântico bem bonito. Ela faz uma oração cantada, basicamente. Vamos lá. Primeira lição que a gente pode extrair da história de Ana é: se você precisa de um milagre, persevere na oração. Você recebeu aí uma lembrancinha. Você pode ler comigo o versículo? O que é que diz aí no seu papelzinho? Alegrai-vos na esperança, sede paciente. Romanos 12, 12. A palavra perseverança, se você procurar no dicionário, tem alguns significados, né? Eu trouxe alguns. Perseverança significa constância. Perseverança é a qualidade de quem insiste e não desiste de uma coisa específica. Quem perseverante é quem não desiste jamais. Ana, ela não desistia de pedir a Deus pelo milagre. Às vezes, a gente começa a pedir a Deus, a gente começa a orar, e o milagre não acontece no tempo que a gente espera, da forma que a gente espera. E às vezes a gente se chateia e deixa para lá, né? A gente pensa assim, quer saber? Acho que Deus não vai me conceder. Ou Ele não está me ouvindo, não sei. E a gente para, a gente desiste. Ou então a gente pensa assim, Deus talvez não esteja nem preocupado com isso, né? Talvez Deus esteja mais ocupado com alguma coisa mais séria, talvez a guerra lá na Ucrânia. Por que Ele vai me ouvir? Por que Ele vai passar aqui e falar comigo? A gente pensa isso. Mas nessa noite, a história de Ana quer te pedir que você não desista, que você seja perseverante na oração, porque a oração, ela é uma chave para que o milagre aconteça. Assim como a nossa fé. Lembra do domingo passado, como a fé era importante para fazer o milagre acontecer? A oração é muito, muito importante. Mas tem uma coisa, não é porque nós estamos orando que o milagre precisa acontecer da forma que a gente espera ou no momento que a gente espera. O milagre não deve acontecer a qualquer custo. Sabe por quê? Porque isso pode nos trazer consequências ruins. Olha só esse trecho que Ellen White fala sobre essa história. A bênção tão ansiosamente buscada por todo hebreu era negada a este bom casal. Seu lar não se alegrava com vozes infantis. E o desejo de perpetuar seu nome levou o esposo, assim como já havia levado muitos outros, ou seja, assim como era algo cultural, a contrair um segundo casamento. Isso era uma coisa que acontecia bastante, embora não fosse a vontade de Deus. Naquela época, para manter a sua descendência, quando uma mulher não conseguia gerar filhos, era cultural que o marido arrumasse outra para poder perpetuar sua descendência. E Eucana foi por esse caminho. E olha o que Ellen White fala. Mas este passo, motivado pela falta de fé em Deus, não trouxe felicidade. Filhos e filhas foram acrescentados à casa, mas a alegria e beleza da sagrada instituição de Deus foram mareadas e interrompera-se a paz da família. Penina, a nova esposa, era ciumenta, dotada de espírito estreito e conduzia-se com orgulho e insolência. Ou seja, eles queriam um milagre a qualquer custo. E tentaram fazer com que o milagre acontecesse a qualquer custo. Eles não queriam filhos? Eles então tentaram dar o jeito deles. E isso não foi uma boa escolha.
Então, precisamos lembrar disso. Por mais que estejamos orando com perseverança, o milagre ele não deve acontecer a qualquer custo. Esse custo pode ser muito alto. A paz da família foi embora. A paz da família foi embora. Então, vamos lembrar disso, né? A próxima lição é a seguinte. Ao esperar pelo milagre, aproxime-se de Deus e seja transformado. Na história, fala em vários momentos que Ana orava ao Senhor, que Ana derramava seu coração ao Senhor, que Ana clamava, que Ana chorava. Sabe por quê? Porque Ana escolheu o melhor ouvinte para abrir seu coração. E você percebeu que nem o marido dela compreendia ela direito? Quando ela estava lá, sem querer comer, chorando, o que é que ele falou? Bem sensível da parte dele, né? Ana, por que você está chorando? Por que você não está comendo? Eu não sou suficiente. Temos 10 filhos aqui em casa. Nenhum era dela, né? Ele fala assim, 10 filhos não são suficientes? Aí a gente imagina que talvez Penina tivesse 10 filhos com ele. A Bíblia não é 100% clara nisso, mas ele faz uma pergunta dessa. Então, assim, nem o marido dela tinha sensibilidade de perceber que ela sofria muito com essa luta. Então, se ela não podia contar nem com o marido dela, ela escolheu a melhor pessoa para entregar o seu pedido, para clamar pelo milagre. O fardo que ela não podia repartir com amigo algum terrestre, ela lançou sobre Deus. E isso fez muita diferença na vida de Ana. Às vezes, a gente também não tem uma pessoa que compreenda a nossa dor. Às vezes, a gente não tem uma pessoa, um amigo, ou um familiar, um parente, com quem a gente possa dividir as nossas aflições. Uma pessoa que realmente se importe com a gente. Mas se você tiver, divida. É bom, faz bem conversar, se abrir. Mas se você não tiver, você tem Deus. E Ele, sim, se importa com absolutamente cada aspecto da sua vida. E lembre-se, às vezes, quando a gente está numa jornada em busca de um milagre, essa jornada demora. A gente não sabe quanto tempo a gente vai estar numa jornada clamando a Deus por um milagre. Então, aproveite para se aproximar dEle, porque com certeza Ele vai acalmar o seu coração. Quanto mais perto você estiver dele, vai ser mais fácil de você suportar essa jornada de espera pelo milagre. Tenha certeza, Deus vai ser sempre o melhor confidente para que você seja sincero, que você clame, que você divida suas aflições. Ao se aproximar de Deus, Ele não só acalma nosso coração, como Ele transforma a nossa forma de agir. Veja só, olha o que Ellen White fala sobre essa situação também. Para Ana, parecia a esperança estar destruída e ser a vida um fardo pesado. Porém, enfrentou, todavia, a prova com resignada mansidão. Você se imagina sendo mansa, com uma pessoa tirando onda da sua cara todo santo dia? Porque, gente, aqui fala, né? Constantemente. A outra mulher do marido dela ficava passando na cara. Só que Ana estava tão próxima de Deus que Deus transformava até a forma dela de agir. Só uma pessoa que está muito próxima de Deus consegue agir com resignada mansidão, enquanto a outra pessoa está te provocando dia e noite. Não tem como, não tem coração como é sangue de barata que aguente. Então, Deus, Ele nos acalma, Ele transforma a nossa forma de agir e Ele muda nossas prioridades. Você viu que, mesmo pedindo a Deus, né, orando a Deus, o que foi que Ana fez? Ela fez um voto. Ela falou assim, Senhor, se o Senhor me conceder um filho, o que é que ela ia fazer? Ela ia entregar a Ele. Você já imaginou? Porque assim, ela pediu um filho. Ela não pediu assim, Senhor,
me dê alguns filhos e um deles eu vou consagrar ao Senhor, vou entregar para que ele trabalhe para o Senhor. Ela não falou isso. Ela falou assim, me conceda um filho e esse filho eu vou conceder ao Senhor. Ele vai viver para o Senhor, ele vai trabalhar na sua causa para sempre. Você percebe como isso é forte? Porque era um milagre que ela esperava. E ela estava ao mesmo tempo sendo resignada para entregar de volta ao Senhor. Só uma pessoa que estava próxima o suficiente de Deus faria um voto desse. Né? Para Ana, ter um filho, mesmo que ele vivesse longe dela, porque ela não ia mais conviver com ele, mas que ele servisse ao Senhor, era motivo de felicidade plena. Ela não queria mais nada. Isso era o suficiente. E eu pergunto, você que é pai e mãe, o que é que você tem desejado para o seu filho? Não há mal nenhum em desejar sucesso profissional, que ele seja bem-sucedido. Não tem. Porém, mesmo aqui nessa terra, o nosso foco precisa estar aonde? Nas coisas do alto. Essa é uma reflexão para nós pais. Será que temos desejado sucesso espiritual ou sucesso terreno para os nossos filhos? Às vezes, ele vai ter os dois. Mas se fosse para escolher um, qual você escolheria? Quanto mais próximos de Deus nessa jornada, na espera pelo milagre, mais Ele nos transforma. Terceira lição. Quando receber o milagre, não esqueça de quem te concedeu. Tem gente que só lembra de Deus quando é para pedir, né? Quando as coisas estão ruins, quando realmente está precisando ali de uma intervenção divina. Aí, para clamar pelo milagre, estamos juntos. Mas quando recebe, some. Não lembra de agradecer, nem um obrigado. Não seja essa pessoa. Ana recebeu um Senhor milagre. Imagine você, a pessoa que era estéril, passou anos e anos, do nada, recebeu o milagre que ela queria. O tamanho do milagre dela, ao meu ver, era para passar o resto da vida agradecendo. E o que é que a Bíblia fala? Que ela adorou o Senhor. Ela estava tão feliz, ela estava tão maravilhada pelo que o Senhor tinha feito, que ela até compôs, virou compositora. Fez um cântico ali de gratidão, de adoração a Deus, porque ela estava realmente muito grata. E não só precisamos lembrar de ser gratos quando recebemos o milagre. Se nós tivermos feito um pacto, precisamos cumprir esse pacto. Porque ela não voltou atrás. Ela podia ter voltado atrás. Inclusive, eu até lembrei, lá nos Estados Unidos, é muito comum, aqui no Brasil não. Mas lá nos Estados Unidos, essa questão da adoção, ela funciona de formas diferentes. Lá, se uma mulher estiver grávida e ela quiser entregar para adoção, é porque ela não tem condições financeiras, emocionais, whatever, tipo, qualquer coisa. Ela pode chegar num sistema e dizer assim, eu gostaria de entregar meu filho para adoção. E aí ela pode escolher até a família. Eles têm lá o catálogo de famílias, a mãe tem o direito de olhar e dizer, gostei dessa aqui, vou entregar meu filho para essa família aqui. A família que entra nesse processo, eles assinam o termo, cientes de que se a mãe tiver um menino, ela tem ainda um período de X dias para desistir. E se ela desistir, o acordo é desfeito. A criança fica com ela. Então, hoje em dia, pode acontecer de a mulher lá, por exemplo, passar a gravidez inteira, certa de que vai entregar a criança. E depois o menino nasce e ela desiste. Porque ela, enfim, fica tocada, porque ela muda a opinião dela. Mas Ana não fez isso. Ana tinha feito um voto ao Senhor e ela cumpriu. Ela entregou o menino para servir ao Senhor.
E é porque ela não amava o filho dela? Não. Ela amava o filho com toda a devoção de um coração de mãe. Era seu único filho, uma dádiva especial do céu, mas receberam como um tesouro consagrado a Deus e não queria privar o doador daquilo do que lhe era próprio. Ela tinha plena consciência de que Deus que tinha dado, e ela tinha plena consciência do voto que ela tinha feito. Ela sabia que aquele menino pertencia ao Senhor e deveria ser entregue para servi-lo por toda a sua vida. E assim ela fez. Eu tenho um convite para você essa noite. Eu queria te convidar a perseverar na oração em busca do seu milagre. Eu queria convidar você a aproximar-se de Deus com todas as suas forças enquanto você estiver esperando esse milagre acontecer, para que você possa ser transformado e que você colha os benefícios de estar próximo de Deus. Porque Ele te acalma, Ele te consola, Ele muda os seus pensamentos, Ele muda as suas atitudes. E só próximo a Ele que a gente consegue isso. E eu também queria te convidar a ser muito grato, a não esquecer de quem te concedeu o milagre. Que você possa honrar a Deus, que as pessoas ao seu redor possam ver o Deus a quem você serve, porque você vai ser grato no seu dia a dia pelo milagre que Deus te concedeu. Você aceita esse convite? Isabela vai cantar uma música, que é uma música muito conhecida. Se você conhecer a música, fique à vontade para cantar junto. É uma música que fala que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Você tem uma causa impossível, é a esse Deus que você precisa pedir, que você precisa clamar, que você precisa entregar a sua vida. Mateus concorda. Esse Deus, ele fez com que Ana, que era uma pessoa que não podia gerar filhos, passasse sim a gerar filhos. Porque esse Deus, o Deus do impossível, é o Deus que transforma nãos em sim. Durante a música, se você se sentir tocado a aceitar esse convite que eu te fiz, a entregar o seu milagre a esse Deus do impossível, você, por favor, se levante em algum momento da música e converse com Deus. E ao final, nós iremos fazer uma oração. Deus do impossível,
Senhor nosso Deus, Deus dos exércitos, das batalhas, Deus do impossível. Pai, cada pessoa que aqui veio tem suas lutas, suas dores, seus pedidos, suas necessidades de milagres. Durante a música, o Senhor ouviu o coração de cada pessoa, o Senhor viu do que é que elas precisam. E Pai, por favor, Senhor, esteja atuando na vida de cada pessoa que veio aqui, Pai. Que o Senhor nos dê paciência, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor faça com que possamos nos aproximar de Ti durante essa jornada, enquanto nós esperamos para que o impossível aconteça em nossas vidas. Que nós sejamos perseverantes, que nós não desistamos, Pai, de entregar em oração a cada dia as nossas súplicas ao Senhor. E que ao recebermos, Pai, esse milagre, que sejamos gratos, que não sejamos filhos ingratos, mas que sejamos gratos, que cumpramos qualquer voto que possamos ter feito, mas principalmente que sejamos testemunhos vivos do Teu cuidado e do Teu amor, e que as pessoas ao nosso redor vejam o Deus a quem servimos e que elas possam crer em Ti também, Pai. Nos dá uma semana abençoada na Tua santa presença. Cuida da nossa família. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.